meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online. E antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pai, nós estamos aqui para aprendermos a Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, nos capacitar, nos instruir, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer através da Tua Santa Palavra. Pai, que tudo aquilo que nós não compreendemos, o Teu Espírito Santo venha nos capacitando, Senhor, a compreender e a ensinar, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, toma o nosso entendimento, o nosso coração neste dia para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém. Nós estudaremos hoje, meus irmãos, a lição de número 8. A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta. A nossa lição está estudando, a fragilidade humana e a soberania divina, que fala sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Vamos para o nosso textual. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó 11:18. A verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Jó, no capítulo 11, do versículo 1 a 10, e no capítulo 20, do versículo 1 a 10. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiples e eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Então, neste dia nós estaremos estudando sobre essas questões que Zofar, questiona Jó a respeito do que está acontecendo sobre a vida dele. E nós vamos aqui, diante da palavra do Senhor, entendermos esta teologia, este pensamento que Zofar tinha sobre se o justo passa por tribulação ou não. Então, aqui na nossa introdução, nós vamos ler nesse dia para os irmãos. Nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus.
Nós vemos aqui, irmãos, nessa introdução já entender o que Zofar tinha de sabedoria e compreensão sobre o que estava acontecendo na vida de Jó. Porque Jó, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos e ele perdeu a sua saúde. Então, diante da sabedoria daquele momento que Zofar quis mostrar para Jó, é que havia alguma coisa errada, porque o justo não passa por tribulação. E nós sabemos, meus irmãos, que as nossas vidas dos servos do Senhor estão nas mãos de Deus, né? E tudo aquilo que nos ocorre, que nos acontece, em tudo é para a glória de Deus e sempre para o nosso bem. Nisso nós confiamos no Senhor, né? Nós não andamos pelo que nós vimos, mas nós andamos pela fé, pelas promessas do Senhor, e nós confiamos no Deus que nós servimos, que tem o controle de toda a nossa vida em suas mãos. Amém? Vamos aqui para o primeiro tópico, que diz assim: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Tudo isso que eu estou lendo, irmãos, é diante da teologia de Zofar, tá? Então, Deus, era uma teologia dele. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Subtópico 1. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Então Zofar já expressa aqui que ele acha que o que Jó estava passando era a própria sabedoria de Deus corrigindo as ações de Jó, né, irmãos? E nós vemos aqui, irmãos, que Zofar, ele falava muito em nome de Deus, como se ele conhecesse Deus de uma maneira muito profunda, como se ele conhecesse Deus, que é tão tremendo, tão grande, e pudesse expressar ali o que para Jó, o que Deus estava pensando ao respeito dele, né? E de uma forma equivocada. A Bíblia diz que os amigos de Jó ficaram no início da sua dor, da sua perda, ali prostrado com Jó, vários dias em silêncio, apenas ali sentindo a dor de Jó. Mas passados os dias, aquela situação não mudava, e nós não sabemos quanto tempo ficou Jó nessa situação. Aí começam a aparecer sempre certos tipos de julgamento, de comentários, assim como também partiu da vida dos amigos de Jó que ali estavam com ele. Eram amigos que conheciam a índole de Jó, mas queriam de alguma maneira encontrar uma razão do porquê de todo aquele sofrimento, do porquê de toda aquela situação que Jó estava enfrentando. Então aquilo que eles tinham por sabedoria e por certeza, nós que hoje sabemos o final da história de Jó, nós vemos que eram apenas entendimentos de que eles olhavam pela situação, mas não no contexto geral, né? Do que Deus depois fez na vida de Jó, eles puderam ver que a teologia deles, os ensinamentos e os pensamentos estavam errados. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos analisando a situação que alguém está passando na sua vida de adversidade. Porque o Senhor é que sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o porquê de tudo que passamos. E neste caso aqui, ele veio já dizer a Jó que Deus estava sendo sábio de julgar ele, porque tinha ali alguma coisa que ele precisava pagar. Como se a sua própria justiça, como aqui o comentarista está dizendo, a própria justiça de Jó pudesse somente proporcionar para ele coisas boas e livrar ele dos maus dias, que é o que ele estava vivendo. O subtópico 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste,
então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Neste embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio e tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Aqui ele quis dizer, né, irmãos, que o ímpio demora para ser castigado, como se não acontecesse nada com o ímpio, mas com o justo acontecesse. Isso na visão de Jó. Jó debate isso com Zofar. Só que na visão de Zofar, não, Jó estava muito pretensioso de dizer que ele era justo, que ele não tinha cometido falha nenhuma e que aquilo ali ele estava passando porque realmente ele merecia. Então, irmãos, da visão, da situação do que estava acontecendo aqui, nenhum e nem outro estavam corretos. Porque ele não sabia a profundidade do que estava acontecendo nessa situação. E nós tiramos de lição para os nossos dias que tem momentos da nossa vida, tem situações da nossa vida que a gente não compreende o porquê nos sobrevém. E talvez nós não tenhamos essa resposta. Mas nós continuamos confiando nas promessas do Senhor, na fidelidade, no caráter de Deus, porque Deus é justo. Isto é uma qualidade, é do caráter de Deus, a justiça. Então nós não podemos de nenhuma maneira pensar que Deus estaria sendo injusto com Jó e bondoso com os ímpios. Ou ao contrário, porque o Senhor, irmão, a justiça dele é perfeita. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós não podemos esquecer o Deus a qual nós estamos servindo. Continuar firme, muitas vezes com muitas perguntas, que ao determinado momento Deus responderá ou apenas dará a vitória. Deus não esclarecerá, porque nós vemos no decorrer do livro de Jó que muitas questões que Jó quis perguntar a Deus, Deus não responde aquelas questões, mas faz muitas outras perguntas para Jó, para mostrar o infinito que é o Senhor, né? A sua infinita grandeza, a sua infinita misericórdia e o seu grande poder, que é isso que nós sabemos a respeito do nosso Deus. O subtópico 3, os tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. E agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem de nada. Jó 13:4. Ele, porém, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo. E quando revelada, ficaria ao seu lado. Um lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor. Pois este não vê como os homens veem. Que coisa tremenda, meus irmãos. Aqui eles se passando por sábios, né? Porque cada um dos amigos de Jó expressa um pensamento e uma visão do que eles estavam tendo as coisas, mas tendo da situação. Mas nós vemos aqui que eles estavam tendo a visão terrena e limitada da situação. E aí o próprio Jó diz que essa sabedoria que eles estavam falando não serviria para nada. E assim também é, irmãos, quando nós queremos parecer que compreendemos tudo e temos resposta para tudo. Irmãos, a coisa mais natural do crente em relação às coisas espirituais é a gente não saber explicar muitas coisas, porque fogem da nossa compreensão humana. E nessa situação, eles quiseram tentar entrar na mente de Deus, quiseram tentar entrar ali no coração de Jó para tentar saber, tentar descobrir se era algo que ele estava fazendo, cometendo, e por isso estava passando por aquilo, e eles não foram sábios. Porque depois lá no final nós vamos ver que o próprio Deus reprova cada conselho desses amigos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que nós temos que agir com a sabedoria do alto, que é aquela que Tiago nos ensina a buscar. E o Senhor dá a quem pedir.
nós não podemos parecer sábios aos nossos próprios olhos, porque nós passaremos vergonha, porque nós não entendemos tudo desta terra, meus irmãos. Por isso essa lição nos ensina muito. Quando nós não soubermos o que está acontecendo, é melhor ficar no silêncio do que você falar algo que não venha do coração de Deus. E isso tudo que eles estavam falando começou a mexer com Jó. Porque aí Jó disse assim, não, eu vou falar com Deus, então eu vou me defender. Ele começa a ficar confuso com o que ele estava ouvindo, porque ele mesmo se analisando e buscando algo de errado que ele tinha feito, ele não conseguia encontrar algo plausível para que acontecer tudo aquilo com ele. Então, neste momento, quando muitas vozes, irmãos, vêm às vezes nos atacar, vêm às vezes te confrontar, vêm querendo às vezes trazer confusão no teu coração, abalar a sua fé, é hora de nós nos voltarmos para o Senhor e sabermos o Deus que nós confiamos. Não perca a sua confiança em Deus. Não perca a sua confiança na hora da adversidade, porque o nosso Deus, irmão, quando ele está em silêncio, ele realmente está trabalhando. Tenha essa confiança no seu Deus, no meu Deus, no nosso Deus, porque ele trabalha pelos seus. Então Jó começa a ficar abalado com essa situação, mas que ele diz, não, mas eu vou para Deus, eu vou perguntar, e eu tenho certeza que a hora que a sabedoria de Deus, dos céus, que Jó tinha essa consciência, irmãos, que a nossa sabedoria aqui da terra é muito limitada, e que a sabedoria de Deus realmente ela abre os caminhos, abre entendimentos, e nós passamos a ver situações e coisas além do nosso natural, além do natural que os amigos de Jó estavam mostrando, né? Tentando colocar sobre ele algo que eles também não compreendiam e não entendiam. Vamos agora, meus irmãos, para o tópico de número 2. E antes eu vou ler a síntese do tópico 1. Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria. Subtópico 2. A conversão como resposta à aflição. Subtópico 1. Purificação moral. Nos versículos 13 e 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma de se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: conduta correta, oração e renúncia do pecado. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passa de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Então, o que Zofar diz a Jó? Esses 3 itens que ele diz aqui, meus irmãos, não se enquadram para esta situação. É lógico que nós, como cristãos, sempre temos que procurar uma conduta correta, termos uma vida de oração e renunciarmos o pecado. Mas o que Zofar está querendo dizer para Jó é: faça isso que você vai ter a bênção de Deus, que isso tudo vai sair da sua vida. Essa situação que você passou é porque você não tem uma conduta correta, é porque você não ora, é porque você não renuncia o pecado. Por isso que essa aplicação no que está acontecendo na vida de Jó é errada. E ele mostra de uma maneira errada também, porque nós não fazemos isso, irmãos, para nós alcançarmos bênçãos de Deus ou para mostrar que nós somos bons, certinhos e corretos, por isso merecemos a graça de Deus. A graça e o favor de Deus, irmão, é algo que Deus entregou. Só Deus pôde fazer isso. Nós, como humanos, não temos o poder de nos justificar por nós mesmos, por nossas ações. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, ao qual Deus nos deu a sua graça através disso, através do sacrifício de Cristo. Então nós precisamos entender essa diferença. Nós não temos uma vida correta para nós querermos alcançar algo de Deus a mais e com isso querer mostrar que nós estamos praticamente, irmãos, merecendo isso. Nós não merecemos, é graça.
Então, nesta aplicação, da forma que Zofar coloca para Jó, não foi correta, porque ele não sabia que Jó não estava precisando nem confessar nenhum pecado, não estava numa situação de que não estava orando, que a Bíblia diz, e o próprio Deus faz testemunho dele no início do livro de Jó, que ele era um homem reto, um homem justo. Então nós estamos aqui, irmãos, entendendo que podem nos sobrevir, sim, situações difíceis na vida do crente, na vida de quem é fiel a Deus, porque todos nós estamos sujeitos. E no livro de João, no capítulo 16, o versículo 33, Jesus disse, irmãos, que no mundo nós passaremos aflições, mas ele disse, eu venci o mundo. Então em Cristo, irmãos, em Jesus, nós também somos vencedores, nós também vamos vencer, mas está na palavra de Deus que nós também passaremos aflições. Então esta teologia, dessa maneira empregada aqui nessa situação, como o Zofar quis mostrar para Jó, é equivocada. Também no livro de Eclesiastes, meus irmãos, eu vou ler esse versículo, no capítulo 9, e do versículo 1 a 3 diz assim: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Até aqui, meus irmãos. Então está na palavra de Deus. Nós entendemos que tudo pode acontecer aos bons e aos maus. E o sol, como a Bíblia diz, nasce tanto para os justos como para os injustos. Mas há uma diferença, irmãos. Eu meditando nessa lição, há uma diferença muito grande. Quando nós servimos a Deus, é a companhia deste mundo que faz toda a diferença. Aleluia. Porque você pode estar num deserto, num mar bravio, isso a gente usa como umas figuras de linguagem para a gente expressar que estamos numa situação difícil, porque o deserto é um lugar difícil, porque estar numa tempestade é difícil, pois estar no mar revolto é difícil, mas a gente nem precisa sair de casa para passar tudo isso, passar deserto, estar no mar bravio, nós pode estar dentro da nossa casa, é aquela sensação de dificuldade, mas o que muda, o que diferencia, irmãos, é a companhia de quem está com você, de quem está comigo, e o próprio Deus é a nossa companhia. Então se nós estamos na companhia do Senhor, nós estamos seguros. Ai, irmã, mas eu estou numa situação muito complicada, você não sabe como, eu sirvo a Deus, eu faço tudo certo. É isso que nós estamos falando aqui, irmãos, nesse dia, nós estamos aprendendo que mesmo que nós andemos de uma maneira correta diante do Senhor, ainda pode nos sobrevir situações de dificuldade. Nós passamos o que todos os seres humanos passam, irmãos, e por isso, é o que eu digo, fique com a melhor companhia, fique com Deus, não se aparte de Deus, não fique achando que você vai conseguir resolver sozinho, porque nós precisamos, irmãos, e a presença de Deus é tudo na nossa vida. Nós precisamos da companhia do nosso Deus. Então, se você está com Deus, ainda que você esteja num deserto, ainda que você esteja no meio de uma tempestade, a Bíblia diz no livro de Naum, no capítulo 1, que o Senhor, Ele faz caminho nas tempestades. Se Ele faz caminho nas tempestades, irmão, então você está seguro em Deus. Descansa o seu coração e saiba que o Todo-Poderoso já escreveu o fim dessa situação. Ele já sabe como vai terminar. Por isso, irmãos, que com Deus você pode estar passando um deserto, uma situação difícil, mas o final vai ser de bênção para a tua vida. Aleluia, porque melhor é estar e andar com Deus. Amém? O subtópico 2. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Irmãos, veja que situação delicada.
né? O que Zofar estava na sabedoria dele, humana, tentando levar Jó a fazer, era exatamente o que Deus testemunhou a favor de Jó. E o Satanás estava guardando uma palavra de Jó, que Jó, ele murmurasse contra Deus, que Jó fosse cobrar algo de Deus por ele ser justo. Então o que Zofar estava fazendo e os amigos de Jó estavam fazendo era exatamente aquilo que Jó não deveria fazer. Era questionar, murmurar aquela situação que estava acontecendo na vida dele. Então Jó, mesmo ouvindo tudo isso, irmãos, manteve-se firme. Ele não entendeu nada do que ele passou. Isso, há várias perguntas dele ali no livro de Jó, muitas perguntas, mas ele em nenhum momento ele foi contra Deus ou foi cobrar algo de Deus pela sua própria justiça, por ter sido um homem justo e reto. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Então, nesse momento aqui, Jó, mais uma vez, após escutar todas essas palavras, manteve-se firme, porque não há o que negociar com Deus. Irmãos, o que é que nós temos para negociar com Deus que tem tudo? Deus não se importa com coisas, irmãos. Coisas que nós temos, coisas que nós queremos ter ou demonstrar para Deus. O que Deus quer, e é o que nós já foi lido ali, é o coração. Não é a aparência que encanta ao Senhor, não é a aparência que agrada ao Senhor. O Senhor não testemunhou que Jó para Satanás, olha, Jó tem muito gado, Jó é muito rico, olha lá meu servo, ele é muito rico, ele é muito saudável, ele tem muitos filhos. Não foi isso que o Senhor disse para Satanás. O Senhor disse, viu meu servo Jó? Ele é justo, ele é reto, ele é íntegro. Foi esse testemunho que Deus fez de Jó. Então nós entendemos, irmãos, que o que nós precisamos, embora a situação seja diversa, é manter o nosso coração com o Senhor, quebrantado, humilde, que a gente sirva ao Senhor com integridade, com todas as nossas forças. Isso agrada ao Senhor, que foi isso que agradou ao Senhor sobre a vida de Jó. O subtópico 3, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos inimigos, dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo, nos capítulos 12 e 13. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana, o justo sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a este capricho do amigo. Isso lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Irmãos, esse versículo é um versículo muito lindo, né? Quando ele fala que mesmo a árvore cortada, né, ao cheiro das águas, ela brotará. Então, não há situação, não há o que Deus não possa restaurar. Não há o que Deus não possa mudar na sua vida e na minha vida. Porque, como ele deu o exemplo da árvore cortada, mesmo ao cheiro das águas, ela volta a dar os seus frutos. Você vai voltar a dar fruto, a sua vida vai mudar. A nossa situação, irmãos, a nossa tribulação, ela é momentânea. Paulo fala que ela nos causa um peso de glória, de algo que a gente nem compreende nessa terra, algo muito especial. Por isso que vale a pena passar, irmãos, com o Senhor. Muitas vezes não há forças para orar, para chorar. É só lágrimas, é só silêncio. Mas o Espírito Santo é aquele que intercede por você, que intercede por mim nas situações difíceis que nós passamos. E Ele está sempre conosco. Voltando aqui à nossa lição. Neste aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana.
Jó ficou frágil, fragilizado, irmãos, diante de tanta situação que ele passou e diante de tantas propostas, tanta sabedoria terrena, todo mundo querendo dar um conselho para ele, e ele se manteve ainda confiando no Senhor. Síntese do tópico 2. Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando ao arrependimento ritualístico. Tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. Subtópico 1. Castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os outros amigos já muito vinham dizendo. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Irmãos, o Senhor, ele não toma o culpado por inocente, nem inocente por culpado. Naum capítulo 1 também, no versículo 3, nós vamos ler aqui, também diz isso. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e ao culpado não tem por inocente. Então o Senhor realmente vai julgar os ímpios, e aparentemente, de acordo com a nossa sabedoria humana, a nossa forma de ver as coisas da terra, pode até parecer que o ímpio está prosperando, e nós vemos isso lá nos Salmos, né? No Salmo de número 37, o Salmo de número 73, a prosperidade do ímpio. Mas é uma prosperidade terrena. Irmãos, a questão toda é aonde passaremos a eternidade, porque aqui tudo vai passar. As coisas dessa terra vão passar. Os ímpios prosperam no sentido de ter bens materiais, de serem bem-sucedidos nas suas carreiras. Eles têm, mas a questão é aonde eu vou parar, aonde eu vou passar a minha eternidade, com quem eu vou passar a minha eternidade. Eu estou desfrutando realmente da verdadeira prosperidade dessa vida, porque Jesus disse que é Ele que veio da vida. É Ele que dá a vida, irmão, e vida em abundância é só com Jesus. Coisas da terra não preenchem, irmão, uma alma abatida, uma alma cansada. O que preenche uma alma, irmãos, um coração, é a presença do Senhor, é a companhia de Deus, é você ter a certeza da sua salvação. Você pode ter certeza que talvez você não vai passar necessidade financeira durante 10 anos porque você guardou dinheiro, porque você tem uma condição financeira, mas você não conhece Deus. Não é uma prosperidade que você pode descansar nela, porque a gente pode descansar em Deus, irmão, na prosperidade ou na falta dela. Isso é ser próspero em Deus, é ter Deus na sua companhia em todas as circunstâncias da sua vida. Então, o castigo, ele vem para os ímpios, embora aparentemente, irmãos, ele esteja prosperando. Subtópico 2, Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó 21:7. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar neste versículo. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Isso aqui, irmãos, era como nós já falamos no capítulo anterior um pouco, era sobre a comparação, né, que é feita, que aparentemente aos olhos dos ímpios tem a prosperidade, mas morrem aparentemente em alegria e felicidade. Mas nós entendemos, irmãos, pela palavra do Senhor, que o importante, como eu já disse, é onde nós passaremos a nossa eternidade.
e Jó estava conversando e respondendo para Zofar sobre isso, que os ímpios aparentemente parece que estão felizes, irmãos, mas não há felicidade longe de Deus. Coisas não trazem alegria, trazem uma alegria momentânea. E o que Jó estava passando aqui era uma privação de tudo. Se ele não fosse um homem que ainda com toda a sua dificuldade, e a Bíblia vai dizer lá no final do livro de Jó, que ele disse para o Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E nós podemos ver, irmãos, que muitas vezes as tribulações nos faz ainda nos achegar mais a Deus, nos aprofundarmos mais em intimidade com Deus, porque nós o buscamos mais, ainda que nós tenhamos, assim como Jó, uma consciência de ouvir sobre Deus, e mesmo assim ter uma conduta correta com Deus e ser justo aos olhos de Deus, ele passa a conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, que essa situação passou. Então não é só momentos agradáveis que nos fazem conhecer Deus. Nos momentos de dificuldade também conhecemos a Deus. E nos momentos, irmãos, de alegria e dificuldades e tristeza da nossa vida, nós também nos conhecemos. Transborda de nós aquilo que está aqui dentro. Que às vezes numa situação tranquila, você nunca pensou que você ficaria, às vezes, tão irritado, tão preocupado, tão desesperado com as situações. E aí a gente vê o quanto nós somos dependentes de Deus. É só nessas horas que nós vemos o quanto nós somos falíveis, irmãos, o quanto a nossa carne ela é fraca, ela é dependente total da presença de Deus, do seu Espírito Santo, para fortalecer a todo momento, tanto quando estamos na bonança, porque nós não podemos esquecer também do Senhor nos momentos de bonança. No subtópico 3, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem se explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Mateus, capítulo 5, 45. Então, como nós já falamos, tudo pode nos sobrevir aqui enquanto estivermos nessa terra. Irmãos, reino de justiça é só o vindouro. Não aguarde de nenhum humano uma justiça verdadeira. A justiça verdadeira é só com o reinado de Cristo. Nós podemos andar de forma correta, termos a nossa vida, nos conduzirmos de forma correta, mas a justiça verdadeira que muitos procuram em pessoas, em políticos, em situações, nós não teremos. É só a justiça de Cristo mesmo, meus irmãos. Então, realmente, a retribuição de cada um virá à tona, mas não é em relação à nossa vida aqui, é em relação ao que há de vir. E nós temos que nos preocupar muito com isso e nos sondar no dia de hoje através dessa lição, olharmos para o nosso coração e vermos o que há no nosso coração a respeito do Senhor, a respeito de Deus, porque Jó passou por tudo isso aqui, irmãos, e nos deixa esse ensinamento neste dia. Vamos agora, irmãos, para a síntese do tópico 3. Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de ler com os irmãos aqui o Jó, capítulo 42, e o versículo de 7 a 9, que é a resposta final que Deus, o próprio Deus, dá aos amigos de Jó em relação a tudo isso que eles disseram, tudo isso que eles vêm falando sobre a vida de Jó, as questões humanas que eles vêm colocando a respeito de Jó. E diz assim, no Jó 42, 7, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tematita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós,
porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Tematita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. O Senhor aceitou a face de Jó. Irmãos, com isso aqui, eu achei isso aqui muito forte, porque no julgamento desses homens aqui, a condenação que eles foram emitindo sobre a vida de Jó, os questionamentos que eles deixaram Jó ali em situação de tristeza, de angústia, mais do que ele já estava passando. Nós, irmão, como servos do Senhor, temos que tomar muito cuidado com os conselhos que nós damos a quem está realmente numa situação difícil, porque trouxe mais angústia. E eles estavam falando aqui como Zofar, falando em nome de Deus, como se eles estivessem autorizados por Deus a dizer tudo aquilo. E o próprio Deus reprova ele: tudo que vocês falaram não foi de mim. Agora vocês vão lá oferecer sacrifício e quem vai orar por vocês vai ser Jó. E a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Jó. Oh, irmãos, que coisa linda é você aguardar a salvação do Senhor em paz, em silêncio. Porque, irmãos, nós não entendemos tudo que se passa no mundo espiritual. Eu estava lendo essa lição, e o Senhor não está na revista, mas o Senhor me trouxe à memória. Estava lendo a carta de Judas, e no versículo 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu achei isso tão forte, irmãos, porque nós vemos um arcanjo, né, que estava ali lutando. A Bíblia não conta que houve uma disputa sobre o corpo de Moisés, mas aqui no Novo Testamento, Judas vem falando. E o que nós podemos aprender com este verso aqui que Judas nos ensinou tanto? Que muitas vezes, irmãos, nós queremos falar daquilo que nós não entendemos, não compreendemos, não temos a total noção da situação que está sendo vivenciada por alguém ou até pela sua própria situação, e nós queremos falar tantas coisas. E aqui no mundo espiritual, irmãos, como aqui Judas está dizendo, acontece tantas coisas que nós não sabemos. E mesmo Miguel podendo repreender a Satanás, podendo ali fazer juízo de maldição, ele não fez, irmão, contra Satanás, um anjo do Senhor. Ele não fez, e ele somente disse: o Senhor te repreenda. Então que a gente possa pedir a sabedoria do alto, a verdadeira sabedoria, para que a gente possa, irmãos, buscar do Espírito Santo, que ele conhece, ele é o próprio Deus. A Bíblia diz que quem conhece a Deus, as profundezas de Deus, a não ser o seu Espírito, e ele habita em mim, ele habita em você. Então é necessário que a gente tome cuidado com as nossas palavras sobre situações que nós passamos e situações que nós vivemos. E nós aprendemos aqui com essa lição também a não observarmos a prosperidade dos ímpios, que é uma prosperidade passageira. É algo que vem e que vai, irmãos. Mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus sobre a sua vida, é as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. E isso nós vemos aqui no capítulo 42, o desfecho do livro de Jó. O próprio Senhor testemunhando dele, devolvendo, fazendo tudo novo na vida de Jó. Jó viveu novidade da parte de Deus. E você e eu vamos viver, irmão. Mas não pare no meio do processo, porque você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual ao teu respeito. Mas você tem um Deus que você pode segurar na mão dele, e que ele jamais, jamais, ele vai te deixar no momento de aflição. E para nós encerrarmos, vamos ler aqui a nossa conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E Patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras
blasfematórias contra o seu Criador. E eu encerro essa lição deixando essas palavras de Jó, onde ele diz que o Redentor dele vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Que esperança maravilhosa que o nosso Redentor vive e ele vai se levantar por nossa causa, meus irmãos. Então, o justo passa a situação difícil, passa, mas nós aprendemos aqui com Jó a passar. Passa confiando em Deus, passa aguardando as respostas de Deus, passe confiando no seu Redentor, porque ele vive. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima aula.